Quem poderia imaginar que décadas atrás conseguir um emprego em Angola era visto como o auge da realização social? Significava respeito, estabilidade, ascensão social. Era sinal de que a vida andou. Durante o ano de 2025, Angola registrou um aumento de pessoas impulsionando o empreendedorismo e com essa febre, a ideia de que trabalhar para alguém, ser assalariado e até mesmo estudar significava atraso. E esse fenômeno é amplificado por todos os angolanos que encontraram o caminho para a felicidade, o empreendedorismo. Não se consegue ser rico sendo funcionário público. Um bancário, por si só, com o seu salário, não fica rico. Como é que é? Tu não precisas de nenhuma licenciatura para ser empresário, mas vais precisar de uma licenciatura para ser empregado de alguém. Trabalho não dá dinheiro. Não. Vais trabalhar que vai dar dinheiro de onde? Vais ter salário, acabou. Não tem trabalho que vai te meter rico, não existe. Eu não faço a faculdade agora, não faça a faculdade, ok? Começa a empreender, começa a fazer negócio. É bonito dito assim, parece tão óbvio e tão fácil. Mas apesar da internet te fazer ver isso, te fazer acreditar ou te fazer odiar no trabalho de assalariado, cometerias um grande erro se acreditasses que isso fosse verdade, principalmente na realidade em que nós vivemos. Para quem não sabe, o empreendedorismo se tornou um produto em Angola, o que significa eles te vendem empreendedorismo como se fosse uma coisa que você não vive, que você não soubesse ou que não faz parte da tua realidade. Como ser um empreendedor, como criar um negócio, como ser rico, como fazer mais de 100 mil kwanzas por mês. Tudo isso se tornou um produto que é dado para ti como se você não soubesse ou não fizesse. Claramente existem pessoas que não fazem, mas existe um bom grupo de pessoas que já fazem isso. Mas há algo a se esclarecer aqui. Esse ano, o discurso de ser o teu próprio chefe, fazer dinheiro, ser um empreendedor, cresceu muito, que foi visto como privilégio ou uma coisa de outro mundo, sendo que na nossa realidade isso é comum. Seja bem ou mal, todo mundo vende alguma coisa em Angola, sem escolha, mas por necessidade. Enquanto noutros contextos se fala da corrida dos ratos como um problema do mundo desenvolvido, em Angola a corrida é outra. A corrida dos ratos descreve uma busca incessante por dinheiro, estatuto, através do trabalho assalariado, muitas vezes sacrificando a vida pessoal. É uma corrida sem fim, estressante e competitiva para alcançar objetivos puramente materiais, mas essa lógica só se aplica plenamente a sociedades onde o emprego formal estrutura a vida dos indivíduos. Em Angola a realidade é diferente, aqui muitos nunca chegaram sequer a entrar nessa corrida, não porque escolheram sair, mas porque o sistema nunca os deixou entrar. Ainda assim, o conceito ajuda a entender uma coisa muito importante. A ideia de que todo assalariado está automaticamente condenado à mesma realidade é falsa. Primeiro, ela coloca todos os assalariados no mesmo nível. A partir do momento que és assalariado, estás na corrida dos ratos. Segundo, diz que sendo assalariado torna-se impossível ficar rico. Mas em Angola existem diferenças profundas entre quem tem o salário mínimo, quem tem o salário mínimo, quem trabalha em escritórios com rendimentos médios e quem ocupa posições de privilégios em grandes empresas petrolíferas e outras. Todos são assalariados, mas o grau de liberdade, segurança e projeção de futuro não é o mesmo. O problema é que as redes sociais ignoram essas nuances, vendem a ideia de que ser assalariado é sempre sinônimo de fracasso e que empreender é sempre sinônimo de sucesso. Em Angola, isso é ainda mais perigoso porque muitos já empreendem sem estrutura, sem proteção, sem capital, sem acesso a crédito e sem margem para errar. Aqui, empreender não é abrir uma startup, é tentar não afundar. Empreender em Angola é pagar os duros. Quantos restaurantes tu vês abre e fecha? Loja abre e fecha. Não é à toa que muita gente quer conseguir um emprego. E muitos aqui falam sem considerar que nem todos os assalariados estão na mesma situação. Podemos considerar que existem 3 tipos de assalariados. Assalariados precários, assalariados de escritório e os assalariados privilegiados. Assalariados precários, pessoas que ocupam lugares mais pesados e instáveis com salários baixos, poucas garantias e quase nenhuma exigência de qualificação formal. Vivem no limite e qualquer atraso no salário ou aumento do custo de vida já desorganiza tudo. Segundo, assalariados de escritório, trabalhadores de funções administrativas ou técnicas com formação média ou superior têm horários definidos no papel, mas na prática se estendem muito além disso. Ganham um pouco mais do que os assalariados precários, mas não o suficiente para acumular riqueza ou verdadeira segurança. Há empregos que exigem anos de estudo, mas oferecem retorno limitado. Assalariados privilegiados, uma minoria que ocupa cargos bem remunerados em grandes empresas, bancos, petrolíferas, são posições de alto prestígio social e salários elevados, mas que cobram um preço alto, jornadas longas, pressão constante e pouco espaço para a vida pessoal. Ainda assim, são os únicos para quem o salário pode de facto abrir portas para investimento, estabilidade e liberdade futura. Dá para perceber que essas 3 classes têm um ponto em comum.
Todos são assalariados e o trabalho é que os mantém vivos. Mas o poder que o salário tem sobre as suas vidas é diferente. Diante disso, o empreendedorismo aparece como solução. E é claro que ele responde a muitas dessas frustrações, como te dá autonomia, te ajuda a organizar melhor o tempo, te ajuda a criar o teu próprio negócio, ajuda a transformar uma ideia em realidade. Em Angola, com poucos recursos, muitos conseguem criar pequenos negócios e gerar algum rendimento. E é claro que a internet também abriu portas que não existiam, mas precisamos ser honestos. As redes sociais romantizam o empreendedorismo, mostram sucesso rápido, riqueza, liberdade, felicidade constante, mas a realidade angolana está muito longe disso. A maioria dos empreendedores aqui em Angola trabalha mais que um assalariado, ganha menos, vive na informalidade, está exposto a riscos enormes. O negócio em Angola não cresce apenas com esforço, enfrenta barreiras e estruturas burocráticas, impostos desajustados, instabilidade econômica, falta de financiamento. Empreender não é ter a ideia do século, não é porque tens uma ideia inovadora que ela vai funcionar. Empreender é, antes de tudo, identificar um problema real e criar algo que resolva esse problema. Se tens uma ideia que não resolve nada, ela não vale nada. É resolver um problema real num mercado que muitas vezes não tem poder de compra. É lidar com a solidão, porque a maioria dos negócios é individual. É resolver problemas todos os dias. Um negócio onde tudo corre bem não existe. Todos enfrentam dificuldades desde fazer o negócio arrancar até manter. É aceitar falhar repetidamente, é trabalhar muito sem garantia de retorno e é entender que o empreendedor, apesar de parecer independente, depende totalmente dos clientes. Sem clientes não há negócio, sem negócio não há liberdade nenhuma. Apesar de tudo isso, o trabalho assalariado em Angola não deve ser descartado como algo inútil ou vergonhoso. Ele continua a oferecer algo fundamental, estabilidade, um rendimento regular, ainda que baixo, permite planeamento. Para quem quer empreender, o salário pode ser um aliado, uma base que permite investir pouco a pouco num projeto próprio sem se colocar em risco externo. Além disso, o trabalho assalariado oferece algo que muitas vezes é ignorado: exposição. Muitos de vocês vão nessas conferências, nessas atividades de networking e não conseguem nada. O trabalho de assalariado oferece exposição, oferece contato com pessoas, oferece aprendizagem, construção de rede e desenvolvimento de competências. Coisa que nessas atividades de empreendedorismo onde vocês vão para ir fazer networking e essas coisas todas, vocês nunca conseguem sentar lá, ouvem e não conseguem contato com ninguém, não conseguem conversar com ninguém, não conseguem nem se conectar com ninguém. No fundo, a escolha entre ser assalariado ou empreendedor não é apenas econômica, é psicológica. É uma questão de personalidade. Nem todos têm perfil para empreender. Empreender exige risco, disciplina, resiliência e responsabilidade total. Se falhas, a culpa é tua, financeira, emocional e legalmente. Da mesma forma, nem todos têm o perfil para trabalho assalariado, que exige lidar com hierarquia, política interna, convivência com diferentes personalidades e muitas vezes engolir decisões que você não concorda. Apesar das críticas ao assalariado terem fundamento, o assalariado está longe de ser algo mau. Primeiro, considerar um assalariado atrasado é inverter valores antigos. Ter um emprego sempre foi considerado uma conquista, mas hoje é visto como escravidão. Segundo, ser assalariado te oferece estabilidade financeira, o que significa tens dinheiro todos os meses automaticamente. Isso ajuda inclusive a pedir empréstimos, porque os bancos preferem quem tem um salário constante todo santo mês do que um empreendedor que a vida dele é variável. Hoje tem, amanhã não tem. Terceiro, em empregos mais seletivos, você sendo assalariado te permite conhecer pessoas que nunca conhecerias de outra forma, ter colegas bons e conhecer clientes importantes. Quarto, sem assalariados, nenhuma empresa consegue crescer. Sem pessoas competentes que estudaram, nenhuma empresa consegue crescer. Se você tiver um negócio online, claramente podes trabalhar sozinho. Mas se quiser escalar para ser muito grande, você realmente precisa de pessoas. E com a ideia que vendem na internet que não precisa estudar, empreende, que não precisa fazer isso, empreende. Como é que todo mundo vai empreender se o empreendedor precisa de pessoas que não empreendem para trabalhar para ele? Vais precisar contratar pessoas que têm competências que tu não tens. E quinto, o assalariado ou ser assalariado oferece expatriação, o que significa você pode ir para qualquer lugar em nome da empresa sem lidar com burocracia, qualquer coisa. Quantas pessoas estão aí, viajam de um sítio para o outro por causa da empresa onde eles estão e não precisam lidar com burocracia? No final, é preciso parar de tratar o empreendedorismo como salvação única e automática e o assalariado como prisão inevitável ou escravidão. Ambos têm limite, ambos têm potencial e ambos fazem parte da mesma lógica: ganhar dinheiro. Em Angola, onde a necessidade empurra todo mundo no empreendedorismo, eu acho que é errado mostrar um lado e não mostrar um outro, elevar um lado e não elevar o outro, ou tentar denegrir um lado para tentar levantar um outro, porque na realidade em que nós vivemos, os dois lados são importantes, e falar de uma coisa como se fosse uma coisa nova no nosso mercado
é uma coisa muito estratégica, claramente, mas muito mal, porque as pessoas que já fazem aquilo pensam que estão a fazer algo errado, sendo que a venda tinha que ser como escalar algo que você já faz ou algo que você já tem. E não como se tornar uma coisa que a pessoa já é. E é por isso que é muito perigoso vender empreendedorismo para pessoas que não têm perfil. Se tens o perfil, vai saber intuitivamente, não precisas de vídeos motivacionais para começar ou para fazer. Se precisas de motivação, provavelmente não tens o perfil para ser empreendedor. E a verdade é que muitos não querem ouvir e muitos simplesmente ignoram. É possível ter uma vida melhor sendo assalariado. Ao contrário do que a internet diz sobre muita coisa, não te obrigues a ser uma coisa que você não é. Se você não tem perfil para ser empreendedor, não seja empreendedor, não te obriga. Tem pessoas aí que estão a se obrigar a vender, sendo que não é uma coisa para ti. Para a realidade do nosso país, existem coisas que precisam ser esclarecidas e colocadas na verdadeira posição para que as pessoas não se confundam e vão para um lado que não devem ir. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ajuda-me a crescer, que futuramente teremos boas coisas.